Caros senhores, caras senhoras, apresentamos agora, no âmbito do curso de Evolução do Sistema Monetário Internacional, quinto e último vídeo sobre o padrão ouro e os seus mecanismos de funcionamento, baseado no texto de Cláudio Gontijo, os mecanismos de funcionamento do padrão ouro. Bem, falaremos agora sobre o processo de ajustamento do padrão ouro na prática. Nós vimos anteriormente, não é, como ele funciona na teoria. Não é? Costuma dizer que na prática a teoria é diferente, esse não é o caso. A boa teoria sempre funciona na prática. Não é? Nós vimos, por exemplo, né, a visão tradicional da maioria dos economistas, né, na maioria dos historiadores econômicos, sobre o funcionamento do padrão ouro, né, que é baseado no mecanismo de Hume, né, que por sua vez, né, tem como suporte, como fundamento a teoria da quantitativa da moeda. E nós vimos que a teoria quantitativa da moeda não funcionava de jeito nenhum no padrão ouro, né, graças à lei do refluxo. Então nós vimos isso tudo. Então agora nós vamos falar um pouco sobre nós vamos tecer algumas considerações, né, sobre o que ocorreu no período, né, entre 1821 e 1914. Né? Bem, os mecanismos efetivos de ajustamento monetário do padrão ouro estavam condicionados, em última instância, pela necessidade por parte dos bancos de emissão de manterem a sua solvência, o que significava, na prática, na manutenção da conversibilidade de notas bancárias. Quer dizer, isso é essência para se entender o padrão ouro, né? Se entende isso, se verifica, né, que efetivamente os bancos, né, naquela época, bem, o que acontecia com eles? Eles recebiam depósitos em notas bancárias de outros bancos, né, que eles convertiam em ouro, né, ou com exceção das notas bancárias no caso da Inglaterra, do Banco da Inglaterra, porque essas notas eram consideradas, né, a libra esterlina era considerada as good as gold, quer dizer, tão boa quanto o ouro, né, dada a confiança quase restrita que existia na solvência do Banco da Inglaterra. Então, em geral, os bancos, bem, de qualquer maneira, os bancos mantinham um grande volume de reservas em ouro, né? Ou em ouro em Banco da Inglaterra, no caso dos bancos provinciais da Inglaterra. Né? Então, o problema é o seguinte, né? Qual que era o problema do banco? Por que eles mantinham um elevado nível de reservas? Hoje é muito menos, né? Porque hoje tem um Banco Central para socorrê-los. Naquela época não tinha, né? Ainda que eles pudessem redescontar seus títulos no Banco da Inglaterra, mas isso não era garantido, né? Nos períodos de crise, né, o próprio Banco da Inglaterra tinha dificuldade, embora dada a confiança que existia na sua solvência, né, ele poderia aumentar bastante, e aumentava bastante os seus empréstimos, inclusive para outros bancos. Né? Isso já estava desempenhando na prática a função de Banco Central, que mais tarde vai ser consagrada a partir das considerações de Bagehot, que foi um teórico, ou Bagehot, não sei como é que em inglês deve ser Bagehot, que vai ter um livro que vai ficar muito famoso, né, escrito, eu acho que em 1860 e pouco, não lembro exatamente o ano, né, mas no qual ele vai exatamente falar não usando esse termo, né, mas do funcionamento do Banco da Inglaterra como uma espécie de banco de todos os bancos, de banco que seria o emprestador de última instância, né, que é a função mais importante do Banco Central, porque o Banco da Inglaterra já estava estava socorrendo outros bancos e socorrendo também as empresas, né, insolventes, não, com problema de liquidez, como a gente fala agora, né, durante os períodos de crise econômica. Então, né, mas qual que era, para entender, voltando ao que estávamos falando, né, para entender o funcionamento do padrão ouro, é preciso entender o seguinte, né? Primeiro,
todo mundo sabia que o dinheiro era o ouro, ou a prata, se for o caso daqueles países que estavam no sistema de moeda de prata, né? Então, mas de qualquer maneira, né, todo mundo sabia que o ouro ou a prata era dinheiro, né? E que as notas bancárias, na verdade, elas circulavam, eram moeda que circula, tá certo? O dinheiro circula, mas o dinheiro tem outra importante função que a moeda não desempenha, que é a de reserva de valor, né? Por quê? Porque a moeda se deprecia, né? A moeda pode, né, por exemplo, se o papel moeda, que acontece hoje, né, qual que é a diferença? Hoje o papel moeda é essencialmente diferente das notas bancárias que existiam durante o período de vigência do padrão ouro. Por quê? Porque aquelas notas bancárias eram conversíveis em ouro. E todo mundo sabia que o ouro que era o dinheiro, né? Que a nota bancária substituía o ouro nas transações. Mas substituía porque todo mundo sabia que se pegasse uma moeda de ouro e fosse no banco, o banco lhe dava o ouro, né? Agora, quando havia qualquer desconfiança em relação a isso, o sistema entrava em crise, porque todo mundo ia nos bancos retirar o ouro, e não havia ouro para todo mundo, né? Certo? Quer dizer, se um banco mantivesse, por exemplo, como era muito comum, 40% a relação entre o papel, as notas bancárias que ele tinha emitido, né? Vamos supor que ele emitisse 100, né? Tivesse emitido 100. Em geral, as reservas bancárias eram, digamos, de 40. Ora, se todo mundo levasse suas notas bancárias, né, para a conversão em ouro, faltava 60. Aí o banco ficava insolvente, né? As suas notas bancárias eram protestadas e aí ele quebrava, literalmente quebrava. Então, um banco, né, para sobreviver, para evitar isso, é que ele mantinha uma reserva grande, né? Vamos supor 40% do total de notas emitidas, né? Para fazer face às retiradas, pequenas corridas bancárias. Ele tinha dinheiro para enfrentá-las, né? E o público sabia que o que eles estavam na mão não era dinheiro, né? Era uma nota promissória à vista do banco, era um título de crédito, ok? Era um título de crédito do banco, né? A mesma coisa em relação aos depósitos à vista. O público já nessa época, né, tinha muitos bancos, né, com as limitações legais para que emitissem, né, emitissem notas bancárias conversíveis. Eles criaram, né, os depósitos à vista no banco, então eles entregavam aos seus clientes cheques, talões de cheques, que era a mesma coisa que uma nota bancária. A diferença é que você preenchia o valor da nota, né, no momento que você ia fazer o pagamento, né? E podia ser o portador ou não, tá certo? Podia ser em nome da pessoa que você estava comprando, né? Da qual você estava comprando, pessoa que estava lhe vendendo, né? O que quer que fosse, né? Ou recebendo de você um pagamento relativo a qualquer coisa, aluguel, qualquer coisa, né? Então você podia pagar com cheque, né? Quer dizer, com cheque já tinha uma dificuldade adicional, porque ela tinha que confiar no banco que tinha emitido o cheque, que tinha entregado o cheque para o seu cliente e para o cliente. Então ela tinha uma dupla, ele iria checar, né, o cadastro, não só se o banco era um banco de prestígio, né, mas também se o cliente, né, tinha um bom cadastro, você não tinha dado cano na praça, tá certo? Então essa era a dificuldade. Mas muitos pagamentos feitos, né, ainda hoje isso ocorre, né? Você emite um cheque, paga alguma coisa, R$1.000. O sujeito recebe aquilo, em vez de depositar no banco, né? A não ser que se fosse um cheque cruzado, né? Aí a pessoa recebe o cheque nominal em nome dele, e o que ele faz? Ele endossa o cheque.
e transfere para um terceiro, né? Graças ao princípio da negociabilidade que nós já vimos anteriormente, tá certo? Mas de qualquer maneira, né? Quer sejam os chamados bancos de emissão, que emitiam papel moeda, né? Papel moeda não, desculpe, notas bancárias conversíveis, quer os bancos de depósitos que não emitiam mais, né? Que estavam proibidos de emitir notas bancárias, né? Em todos os casos era a mesma coisa, né? O cheque, até no limite, evidentemente, do saldo, né? do cliente, né? E as notas bancárias eram, na verdade, notas promissórias do banco, né? À vista. Então, a nota promissória que você tem. Você vai lá, e é à vista. Você chega, apresenta a nota promissória, não, apresenta o cheque, apresenta o cheque ou apresenta a nota bancária e pega o ouro. Ou pega notas bancárias de outros bancos de maior credibilidade, como no caso do Banco da Inglaterra, né? Mas então, né, qual que era a preocupação central dos bancos, inclusive do Banco da Inglaterra, né? Era evitar a insolvência. Para evitar a insolvência, ele tinha que sempre ter uma reserva significativa de ouro, né? No caso da Inglaterra, do Banco da Inglaterra era ouro. Os outros bancos ainda podiam ter notas do Banco da Inglaterra, né? Para fazer face a esses saques, né? Bom, então as políticas dos bancos eram voltadas para manter sua solvência, claro, né? Eu tenho um banco, sou um sujeito milionário. O banco quebra, eu posso... se for um banco, né, se a minha responsabilidade for limitada, né, uma sociedade limitada, aqui na Inglaterra você podia ter seis sócios, né, não tinha problema, você perdia o banco, né, perdia a fonte da sua riqueza, mas você conservava o seu patrimônio particular, né, tá certo? Ou se fosse uma SA, não tinha problema, porque a dívida da SA é pagada no máximo pelo valor das ações, pelo valor do ativo, né? Das máquinas, equipamentos que podem ser vendidos, a própria empresa pode ser vendida. Isso garante, né, o pagamento das dívidas, né? Ele não afeta o dono, né, o acionista. O acionista, a empresa quebra, o acionista está preservado, né? Bom, mas de qualquer maneira, né, se eu sou um banqueiro, eu prefiro continuar muito mais rico com o meu banco do que perder o banco, certo? Porque ele quebrou. Bom, então, para atingir esses objetivos, né, os bancos utilizavam principalmente, primeiro, a manipulação da taxa de juros, em segundo lugar, das condições de crédito, prazos, limites quantitativos e elegibilidade dos ativos. O que é isso, né? Bom, primeiro, né? Se o banco estivesse perdendo reservas, qual que é o medo? Dessas reservas se esgotarem, aí o meu banco quebrou. Eu não quebrei, mas o meu banco quebrou. Eu quebrei indiretamente, né? Então, eu posso ter meu patrimônio à parte, mas de toda maneira, né, o banco que seria a minha fonte de renda, de riqueza, fechou, tá certo? E as pessoas ainda vão olhar de cara feia para mim, né? Daqui por diante. O meu crédito na praça vai ficar abalado, né? Todo mundo vai olhar para mim e pensar, aquele ali que quebrou o banco. Às vezes o banco quebrou por circunstâncias que não tem nada a ver com a gerência, com a propriedade dele, né? Mas fica estigma, né? Então, em primeiro lugar, o banco tem que, quando as reservas estão minguando, você tem que elevar a taxa de juros. Você vai elevar duas taxas de juros, né? A taxa de juros de captação, para você receber mais depósitos, né? Ou para evitar que as pessoas que estão retirando dinheiro do seu banco, quando eles veem que a taxa de juros do banco que ele paga para você aumentou, eles vão pensar duas vezes, porque a perda deles é maior, tá certo? A perda no sentido de lucros cessantes, né? Quer dizer, você ganhava 2% de juros ao ano. Se a taxa
de juros sobre os depósitos passa de 2 para 3, a perda aumenta, né? 2%, 3% de juros naquela época, o ano era considerado uma remuneração muito grande, né? Não existia, não tinha inventado o Brasil, o sistema financeiro brasileiro, né? Que na verdade são agiotas, né? Os banqueiros brasileiros são agiotas oficiais, certo? Com a chancela, principalmente do Banco Central, com a instituição a serviço dos bancos, né? Dos banqueiros. Vamos falar em português, claro, né? Vamos sofismar a esse respeito. Então, né? Primeira coisa, você elevava a taxa de juros. Mas elevava a taxa de juros também dos empréstimos. Para duas coisas. Primeiro, porque se você elevou a taxa de captação, se você não elevar a taxa de desconto, tá certo? Que é a taxa que você cobra pelo desconto dos títulos comerciais, né, de duplicatas ou letras de câmbio, né? Então, o que acontece? Se você não fizer isso, né, o seu spread, o que é spread? É a diferença entre o que o banco cobra e o que o banco paga. Tá certo? No Brasil, por exemplo, vocês terem uma ideia, a última vez que eu olhei, o spread bancário médio estava em torno de 23% ao ano. Que é uma coisa, faria inveja em qualquer... em qualquer pessoa que emprestasse dinheiro durante a Idade Média, né? Tá certo? Bom, então, essa seria bom, então, o spread não pode ser diminuir, isso é remuneração bruta do banco, né? O spread tem que pagar os custos do banco, né? Os seus funcionários, né? Tem custo de água das suas e luz dos seus estabelecimentos, etc, 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 né? Então, o spread e também vai sair daí o lucro bancário, então ele tem que aumentar a taxa de juros, mas ele vai aumentar a taxa de desconto nem tanto para preservar o seu spread, ele o faz para reduzir, né, os empréstimos, porque a pessoa vai no banco, né, ele pagava 5% de juros ao ano, a taxa de juros vai para 7%, isso naquela época era considerado um aumento enorme. Aí o sujeito fica, puxa, será que eu vou conseguir pagar isso? Né? Porque eu estou descontando duplicatas no banco, né? Toda vez que o banco aumenta a taxa de juros, o meu lucro cai. Ele pode ficar até negativo, ele pode ficar zerado, né? Quer dizer, eu vendo o produto e todo o meu lucro vai para o pagamento dos juros do banco. Então, posso diminuir meus empréstimos, né? E também o banco vai diminuir os seus empréstimos, né? Por quê? Porque os tomadores de recursos vão pensar duas vezes, né? Não vai ter tanta gente, tanto comerciante demandando empréstimos, porque eles podem, inclusive, não ter lucro com a operação, tá certo? Quer dizer, todo o lucro que ele tem pode ir para o banco, né? Ele pode até ter prejuízo, né? Se o que tiver que pagar ao banco for maior do que o que acontece muito no Brasil, né? Ou é maior do que o lucro, né, que ele obtém na venda dos seus produtos, na venda das mercadorias, né? Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o banco reduz o prazo dos empréstimos, e isso tem um efeito, isso é o principal efeito, o principal instrumento de redução dos empréstimos. Imagina o seguinte, né? Eu sou um comerciante, vendia os produtos com 6 meses de crédito, 6 pagamentos iguais sem acréscimo, sem acréscimo coisa nenhuma, mas 6 pagamentos, né? Por quê? Porque eu pegava esse título que eu a nota de venda, né? Levava para o banco e descontava, como nós já explicamos aqui, né? Quer dizer, o banco, o que o banco fazia, né? Tomava esse dinheiro, tomava esses títulos, né? Cobravam juros, que era o desconto, e me emprestava o resto, certo? Para 6 meses.
Então não tem problema, eu dou crédito por 6 meses, mas vou no banco, né? E o banco me empresta durante 6 meses. Agora, se o banco reduzir para 3 meses os empréstimos, o que vai fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, porque senão eu, eu vendo e depois não posso vender mais, porque tem que esperar quer dizer, se eu não posso vender a crédito a 6 meses e tomar dinheiro emprestado a 3 meses, porque aí, né, os últimos o que eu vou ter que pagar, né, nesses 3 meses por mês é muito maior do que eu estou recebendo, né, dos meus clientes. Pagamento, quer dizer, por exemplo, né, se eu vendo um produto por 60 libras, né, 10 libras de pagamento por mês, o banco corta o meu crédito, né, se eu continuar vendendo por 60 por 6 meses, né, eu vou ter que pagar o banco, mas eu vou ter que pagar o banco por 3 meses. Então vamos dizer que eu vou ter que pagar o banco 20 libras por mês. E eu estou recebendo só 10 libras por mês. Então eu não vou ter dinheiro para pagar o banco. Então o que eu faço? O banco reduziu o crédito de 6 meses para 3 meses, eu vou reduzir o meu crédito para 3 meses também, né? Então a prestação que eu cobro, né, que o cliente, o comprador final, me pagava, que era de 10 libras por mês, passa para 20 libras por mês. Ora, muita gente não vai ter dinheiro para comprar isso. Então minhas vendas vão cair. Por isso que a moeda, entre aspas, que aqui é crédito, né, mas os economistas, 99% não sabem a diferença entre crédito e moeda, né, vão dizer que a oferta de moeda, né, muito na teoria neoclássica diz que a oferta de moeda é neutra, ela não tem efeitos reais, é uma mentira, né? Porque você reduz o crédito bancário, né, de 6 meses para 3 meses, né? Isso vai reduzir a oferta de moeda, né? Vai reduzir a oferta de moeda, mas o que vai acontecer? Vai ter um impacto muito grande sobre as vendas, porque o que você está fazendo é dobrando o valor das prestações. Então muita gente, né, que comprava vai ter que juntar dinheiro para comprar. Então enquanto ela está juntando dinheiro, você não está vendendo. Então a economia, o ritmo de crescimento da economia cai. Você pode causar uma recessão, né? Nós temos aí centenas, milhares de exemplos para dar nesse sentido, né? Então é isso. Quer dizer, então o banco, só que aí, quer dizer, o que o banco está fazendo? Está reduzindo, ao reduzir o crédito, ele está reduzindo seus empréstimos. Ora, como um banco naquela época dava um empréstimo, você chegava lá, né, digamos, apresentava suas notas de venda, suas letras de câmbio, a nota de venda a prazo, o banco examinava para ver se eram boas, ou seja, se os clientes eram bons, e também ver se ele, claro que ia ver seu cadastro, né, se você era um bom pagador, né, se não fosse um bom pagador, ele nem te recebia, né, mas então ele examinava, excluía uma ou outra nota que ele achava que não era de comprador, que não valia a pena, né, porque também tinha um cadastro, ele também tinha um serviço de proteção ao crédito, vamos dizer assim, né, que vai desenvolver para isso. Então ele examinava, descontava, né, os títulos que ele achasse que valiam a pena, né, vamos dizer que fossem todos, né. Você é um ótimo cliente do banco, né, e ele fala assim, não vou olhar isso não, eu vou descontar tudo para ele, né. Você apresenta 100 libras, ele te dá 90 libras. A diferença, a de 10 libras, né, é o juros, né, aí seria um juros muito elevado, né, mas podia te dar 95, e depende, não importa da taxa de juros. Então ele dava o desconto e te emprestava o dinheiro, correto? Mas então o que acontece, né? Se ele reduzir o prazo, né? O que acontece, né?
você vai tomar menos dinheiro emprestado no banco. Por quê? Porque você sabe que você vai vender. Não é porque você sabe, porque você vende menos. Se você vende menos, você vai ter menos notas de venda a prazo para apresentar para o banco. Ok? De qualquer maneira, né? E o que se o banco vai te emprestar menos. Então, um banco emprestava naquela época, né? Você ia no banco, descontava 100 notas de venda de 100 libras. O banco te depositava na sua conta 90. Ou te entregava 90 libras em notas bancárias. Então ele emite. O banco sempre, quando está emprestando, está emitindo. Só que agora ele vai emitir muito menos. Então o total de emissão de notas bancárias ou de depósitos à vista pelos bancos diminui muito. E aí, né, se tem menos notas desse banco em circulação. Então, vai reduzir também, né? Quer dizer, ele vai preservar as suas reservas, porque tem menos notas do banco em circulação. Menos gente vai no banco converter suas notas em bancárias ou seus depósitos que tem no banco em ouro. Então o banco faz isso, né? Faz isso para preservar a sua solvência, não é? Tá certo? O banco também, né? Já naquela época, né? Mantinha os bancos, vamos dizer, os bancos todos os bancos na época também, principalmente aí o Banco da Inglaterra, tinha títulos públicos em carteira. Pegavam o dinheiro que recebia, parte pequena, né, compravam títulos públicos. A remuneração desses títulos era menor do que o de desconto de duplicados. Mas eles mantinham isso. Por quê? Porque num período de crise, esses títulos vendiam na hora. Porque ninguém achava que o Exchequer, o governo inglês, ia quebrar. Claro que num período de crise, de guerra, se a Inglaterra tivesse perdido, aí o pessoal podia ficar com medo. Mas não era o caso. Mesmo nas guerras napoleônicas, né, tinha um grande obstáculo. Napoleão não conseguiu invadir a Grã-Bretanha por causa que tinha que atravessar o Canal da Mancha. Né? E aí, depois que o almirante Nelson, né, destruiu a esquadra conjunta espanhola francesa, né, aí acabou. Tá certo? Na Batalha de Trafalgar, né, no qual ele morreu. Mas virou um herói. Bom, então, é isso, né? Agora, vamos supor que os bancos estivessem com excesso de reservas. Ouro e prata. Diante de um excesso de reservas, as instituições bancárias, particularmente os grandes bancos nacionais de emissão, cortavam as taxas de juros. Para quê? Para emprestar mais, tá certo? Tanto a taxa de captação, porque está com excesso de reserva, né, quanto a taxa de desconto. Mas principalmente eles cortavam mesmo a taxa de desconto, tá certo? De letras de câmbio, ou de duplicados também. São letras de câmbio e são notas de venda a prazo, né? E ampliavam os prazos dos empréstimos. Você tem o inverso do que eles faziam quando eles estavam perdendo reserva, né? Então os produtores, né, comerciantes, se o banco cortou a taxa de juros, ele vai cortar, né, o preço da mercadoria, a diferença entre o preço da mercadoria a prazo e o preço da mercadoria à vista, ou juros que está embutido na venda a prazo, né? Ou seja, cortavam a taxa de juros do crédito comercial e aumentavam os prazos. Eu fazia o inverso quando o banco estava cortando os empréstimos para ele, né? Mas isso tinha, nós já mostramos isso, né, um efeito sobre a própria velocidade, né? Tá certo? Quando você reduz o crédito bancário, né, você, na verdade, aumenta a velocidade de circulação da moeda, né, de crédito, né? E aumentava e caía a renda nacional, porque você vendia menos ou vendia mais, né? Se você estivesse recebendo mais crédito do banco, você vai reduzir o valor das prestações dos seus produtos, você vai vender
mais. Então a renda cresce. E a renda cai, né, quando você está no período de contração da oferta, dita oferta de moeda, né, que na verdade é de crédito. Então, como resultado, né, se você está no período de expansão econômica, né, incentivado, né, pelo aumento do crédito, né, que a teórica atual fala aumenta a oferta de moeda, coisa que não é a oferta de crédito, né, o que acontece? Né? As importações vão aumentar. Então isso vai ter um impacto negativo na balança comercial. E quando as importações, e quando você tem uma política de crédito apertado, né, o que acontece? A renda cai e, portanto, caem as importações. Bom, e o fluxo de capital, o que acontece? Se você aumenta a taxa de juros, exatamente para reduzir, os bancos estão aumentando a taxa de captação durante os períodos, né, de crise, durante os períodos de contração da política do crédito. Então, durante esse período, né, eles aumentam a taxa de captação, então entra mais capital do exterior. Não é em todos os países, né? Mas na Inglaterra, a partir de 1866, ou se quiser para ser mais exatamente, né, a partir de 1893, como nós já falamos. Né? E ao contrário, quando você está expandindo o crédito, né, a taxa de juros está caindo, então entra menos capital externo. Certo? Em outras palavras, o próprio aumento da oferta de moeda, que na verdade é o aumento de crédito, né, oferta de crédito, desencadeada forças que se traduzem, ou se traduziam, né, no aumento da demanda por meio de circulação e no refluxo de parte do acréscimo da própria oferta de moeda. É a lei de refluxo, né, que funcionava na prática dessa maneira que eu falei. Né? Isso é uma coisa inteiramente prática. Né? Bom, conclusão, padrão ouro na teoria e na prática, né? Em razão da necessidade, essa é a questão fundamental, né? Em razão da necessidade de manter a solvência dos bancos, em particular do Banco da Inglaterra, no caso da Inglaterra, né, que centralizava grande parte das reservas de ouro do país, existiam mecanismos efetivos vinculando o nível de reservas bancárias, a taxa de juros, os prazos dos empréstimos, o nível de preço e a taxa de câmbio de mercado, o balanço de pagamento e o nível de atividade econômica. Era tudo conectado. Tudo conectado. Tá, ok? Como o Reino Unido não era um país produtor de ouro, esse mecanismo significava, na prática, que toda vez que havia um desequilíbrio no balanço de pagamentos, resultando da saída de ouro, desencadeava-se um processo que, ao fim e ao cabo, resultava no restabelecimento de um balanço pagamento equilibrado ou superávit, né? Por esses mecanismos, por causa da perda de reservas ou o aumento das reservas bancárias. Né? Quando você perdia reservas, você aumentava a taxa de juros, reduzia o prazo dos empréstimos, e aí havia uma contração da oferta de moeda, entre aspas, da oferta de crédito. Tá certo? A moeda de crédito diminuía. Né? E havia uma melhoria da situação do balanço de pagamento, tanto por causa da elevação da taxa de juros que traria mais capital, quanto pela queda no nível de atividade econômica e, portanto, das importações. Ok? E inversamente, né, se tivesse um período de expansão econômica, a redução da taxa de juros provocava a saída de capitais. E, por outro lado, o aumento da renda fazia com que as importações aumentassem, então deteriorava a balança de comércio exterior também, ok? Reduções de reservas resultantes do entesouramento interno provocado pela elevação dos preços ou pela desconfiança na solvência dos bancos também produziam um efeito semelhante. Nesse processo de ajustamento do balanço de pagamentos, o papel desempenhado pelas variações do nível de preço, isso é o que dizia a teoria quantitativa da moeda, era presente. Embora presente, estava lá. Né? Os preços aumentavam por causa do aumento do crescimento da demanda e o aumento da oferta de moeda. Só que, ao contrário do que previa, né, o mecanismo de fluxo de metais, ajuste de preços de Rume, né,
revertiam-se no final. Quer dizer, você tinha um processo de inflação inicial e depois revertia, por causa da lei de refluxo. Ok? Em outras palavras, não havia mudança permanente no nível de preço que se mantinha estável e vinculado ao custo relativo de produção do ouro ao nível internacional. Então, o nível de preço aumentava e caía, né? Flutuava, né? Gravitava, como dizia Adam Smith, usando a expressão dos economistas clássicos, né? Gravitava em termos do nível de equilíbrio de preços, que era determinado pelo custo de produção do ouro em relação ao custo de produção das outras mercadorias. Essa é a regra básica. No longo prazo, os preços estavam determinados pelo custo de produção da mercadoria, custo médio, né, de longo prazo, custo médio de produção das mercadorias em relação ao custo de produção do ouro. É isso que determinava o nível de preço, né? Tem nada a ver com a teoria quantitativa. A teoria quantitativa funcionava no curtíssimo prazo. Você tinha inflação, o que acontecia, né? A moeda de ouro ficava mais cara do que surgiu um ágio, né, na moeda de ouro, né? E havia uma conversão de notas bancárias em moeda de ouro. Os bancos perdiam reserva. E quando havia a deflação, havia o contrário, tá certo? Funcionava efetivamente, pois a lei do refluxo, tá certo, de Adam Smith. Embora não na forma suave, o problema é esse, né? O Adam Smith era uma pessoa defensor dos empresários, então ele tinha uma certa cegueira, né, para ver o que estava acontecendo. Ele não via as crises, ele até faz referências às crises de overtrade. O que é overtrade? É excesso de negócios, certo? Excesso de comércio, né, que ele faz referência, né, mas existe uma explicação específica que nós não vamos dizer aqui, né. Mas o que ele não via é que esse reajuste, né, do sistema acontecia através das crises decenais, né, passavam a ocorrer a partir de 1825. Né, e aí é que vai vir a importância de Marx, porque o Marx vai ser o único autor que vai conseguir explicar as crises. Né. Não só lá, aqui também. Por quê? Porque ele sabia a diferença essencial entre crédito e dinheiro. Né. Aliás, umas características marcantes do período era a conexão entre o processo de ajustamento e o ciclo econômico, muitas vezes ouvidado pela abundante literatura sobre o padrão ouro. O interessante desse período é que, quer dizer, o que previa a teoria quantitativa, previa, né, a teoria tradicional do padrão ouro? Que alguns países iam ter superávit e outros países iam ter déficit. Os países que iam ter superávit teriam inflação, os países com déficit teriam deflação, a inflação reduzia as exportações e a deflação favorecia as exportações. Então ia desfavorecia as importações. Então haveria um aumento, né, suave de equilíbrio, né, que é o mecanismo de espécies, né, de fluxo de ouro, né, e de mudança do nível de preço do mundo. Então havia um país superavitários, países deficitários, e o primeiro havia inflação, redução das importações, aumento das importações, redução das exportações. E no outro havia o deficitário, que havia aumento das exportações, diminuição das importações, até equilibrar. Não! Como vários autores falavam, e eu falei isso no início, né, nos vídeos iniciais, né, o processo era conjunto. Todo mundo subia e todo mundo caía simultaneamente. Por quê? Porque quem regulava, né, não tinha um país que tinha superávit e outro tinha déficit. Não. Todos tinham superávit, todos tinham déficit. Por quê? Você está falando de ouro. Atrás disso havia um mecanismo de entesouramento do ouro. E desentesouramento, né, de dentro de cada país. Porque quando havia, né, um excesso de oferta de moeda de crédito, né, oferta de crédito, né,
o que acontecia? Né? Havia um processo de entesouramento do ouro. E quando havia um excesso de demanda por moeda, havia um processo de desentesouramento do ouro. Né? O que é o processo de entesouramento? São as pessoas, não os bancos, as pessoas que pegam ouro, né? Pegam as moedas de ouro e entesouram, fica para elas, converte em barra de ouro ou não. Né? Retém o ouro nos seus cofres privados. Né? E o contrário acontecia, né, nos períodos de deflação. Então é isso. Né? Com isso nós... Bom, a conexão então, entre o processo de ajustamento e o ciclo econômico, assim como o entesouramento e desentesouramento, né, interno do ouro, importante elemento da lei do refluxo, né, explicam grande parte do paralelismo observado por Triffin, que é Triffin. O que é Triffin falando? Exatamente que em vez de ter os países com superávit de outro, de um lado, os países de déficit de um lado, né, você tinha um movimento conjunto dos indicadores econômicos em todos os países. Tá certo? É o paralelismo identificado por Triffin. Quer dizer, o que fez o Triffin? Estudou na coisa, como é que acontecia, e viu assim, esse troço do mecanismo do rumo não funciona. Hã? Quando, em razão da elevação do preço decorrente na expansão econômica, havia perda de reserva de ouro, essa não ocorria ao nível de um único país, mas de todos. Até porque todos os países estavam conectados no mesmo processo cíclico. Que é o que eu falei, o processo de entesouramento. A perda, portanto, era geral. Mas todo país perde ouro, então o ouro vai para onde? Vai para os cofres privados. Não é que todos os países perdem ouro. Os sistemas bancários de todos os países perdem ouro. Os bancos de todos os países perdem ouro. E esse ouro vai para onde? Para o sumidouro? Não, ele vai para os tesouros privados. Os indivíduos, né, tesouram ouro durante esse período e desentesouram nos períodos de contração econômica. Tá certo? A perda, portanto, era geral e, obviamente, era igual ao entesouramento de ouro ou prata pelo público não bancário. Inversamente, quando, em razão da elevação da taxa de juros ou do processo deflacionário, reabasteciam-se os cofres dos bancos de todos os países. Isso devia à custa do tesouro do público aqui, né? Público, vou botar aqui, né? Não bancário. Bem, então com isso, né, nós acabamos nossa exposição. A referência, como nós já falamos, é o meu texto, nos mecanismos de funcionamento padrão ouro, tá certo? Texto de discussão do CDPLAR, vocês digitarem exatamente isso aí, vocês vão pegar esse texto. Tem um título, um artigo com o mesmo título, né, que saiu na revista Economia e Sociedade, que é a mesma coisa, mas eu tive que fazer algumas modificações que para mim o texto piorou, né? Porque foi muito difícil para os referidos aceitarem algumas coisas que eu tinha falado, principalmente com a periodização do padrão ouro, né? O padrão ouro, no sentido que eu estou falando aqui, que é o padrão moeda mercadoria, no bojo do capitalismo, teria começado em 1821 com o retorno da conversibilidade da Libra. Então é isso, com isso nós encerramos essa novela sobre o padrão ouro e espero que tenham gostado, né? Esperamos contar com todos na nossa próxima novela dentro do curso, no âmbito do curso da evolução da ordem monetária internacional. Agradecemos a todos.